noite. Irmãos, nós podemos afirmar que a verdadeira limpeza, ela retira as impurezas mais profundas que existem. Eu me recordo, então, de um instante com muita alegria da minha infância e também da minha adolescência, onde eu tive o privilégio de ter essas experiências, pois foram momentos onde, na casa dos meus pais, eu tinha animais de estimação. Eu sempre gostei de cuidar de animais e eu sempre cuidei. Eram pássaros, eram peixes de pequenos aquários, eram hamster, eram cachorros. Aquilo que eu podia ter, que minha mãe deixava, eu tinha em casa. Talvez algumas histórias sobre esses animais eu já contei para alguns, já contei aqui mesmo nos momentos de sermão, porém a alegria sempre terminava em relação a essas criações quando eu me deparava com a sujeira que eles faziam por toda a casa. E se você já criou algum animal de estimação, independente de qual ele seja, você sabe que ele dá muito trabalho. É bom você criar, porém todos eles têm momento da limpeza. E para nós em casa éramos somos três irmãos, e eu era o caçula, então nós tínhamos lá os animais e a hora da limpeza era a pior de todas. Cada um fugia para um canto da casa, ninguém queria limpar, queria ter a criação, mas que limpar que é bom, ninguém gostava. Fossem os aquários, que dão muito trabalho, pelo menos eu acho hoje que dá muito trabalho de limpar. Gaiola de pássaro, que a gente colocava jornal embaixo para forrar, para limpar, e aquela sujeira de casca de semente. Os hamsters que eu tive, que você coloca a serragem, e ele suja aquela serragem, fica um cheiro forte. Dá trabalho para criar, dá trabalho para você cuidar. Sem falar também nos cachorros. Cachorro marca território, né? Cachorro, se você deixar, ele toma conta do quintal inteiro, né? E vai sujando onde ele pode, né? Se a gente não treinar o cachorro, ele vai, porque o espaço está ali, então ele entra e ele faz. Ele não sabe que ali é dentro da casa ou ali é fora da casa. Se você deixar, ele vai sujar. Então a grande briga, se nós podemos dizer como briga, porque os meus irmãos sempre fomos muito calmos, né? A grande briga era quem ia limpar e quando ia limpar. Minha mãe falava, vocês querem criar, tudo bem, mas tem que limpar, tem que ajudar a limpar. E essa hora era a hora que nós menos gostávamos. Então, limpeza é difícil. Ainda mais quando eu tive uma situação com uma das cachorras que nós tivemos em casa, que ela voltou então do meio do mato, uma vez cheia de carrapichos no pelo. Aquelas plantinhas assim que grudam tudo no pelo, estava forrado. Minha mãe uma vez ela falou, não quero mais, vocês não querem limpar, vocês não querem ajudar, vocês não querem cuidar, então eu vou dar para alguém criar eles, para alguém cuidar, né? Já eram 3 dias como ela tinha voltado, porque ela não tinha, ninguém trouxe ela retornou somente, porque ela talvez gravou o caminho, né? Eles marcam os trajetos, ela estava ali. Eu queria que todo mundo soubesse que a minha cachorrinha tinha voltado, independente se ela estava suja ou se ela estava limpa. E ela passou então a morar conosco até os últimos dias dela. Existem momentos assim, momentos na nossa vida que eles são marcantes, são momentos que mexem conosco, que nós não somos capazes de esconder o que está acontecendo dentro de nós. Tamanha alegria, esses instantes eles transbordam de nós, fica visível no nosso semblante o quanto nós então no nosso interior, nós estamos bem, o quanto nós estamos alegres. E como nós temos falado, os milagres de Jesus, eles acontecem desta forma. Os vislumbres do extraordinário que nós vemos acontecer nas nossas vidas são impossíveis de nós escondermos. Eles transbordam em nós. Eles mexem conosco. Fica claro no nosso semblante o que está acontecendo nas nossas vidas. Porém, diferente de mim, lá com a minha cachorrinha, Jesus, ele não faz uma limpeza que transparece apenas no semblante. Ele efetua a perfeita limpeza, a perfeita purificação. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor neste instante, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, para nós fazermos a leitura
dos versículos de 1 a 4. Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versículos de 1 a 4, dizem o seguinte: Palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, a Deus, pela oportunidade, o privilégio, como falamos aqui, de estarmos na Tua casa, de podermos ouvir a Tua palavra, de termos liberdade, a Deus, para entender, a Deus, a Tua vontade e assim servir ao Senhor. Por isso eu peço a Deus, neste instante, que o Teu Espírito Santo venha agir em nós, venha nos dar sabedoria, iluminar as nossas mentes para nós entendermos a Tua palavra. Ó Deus, enche-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo através do entendimento da Tua palavra esta noite, ó Pai. Transforma o nosso interior, nos faz diferentes, ó Deus, de como estávamos, ó Deus, quando começamos este culto ao Senhor, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já, Deus, nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós podemos ver que os evangelhos, eles trazem então a descrição do ministério terreno de Jesus. Você pode observar então que entre o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, de Marcos, o Evangelho de João, existem algumas pequenas diferenças, existem algumas histórias que estão em um, que não estão em outro, e há um propósito quando os evangelistas então o descreveram. Para o público que estava os ouvindo, para o público que iria receber, na maior parte, então, estes escritos. E Mateus, então, ele traz uma grande porção de citações da lei, porque o público que iria receber era conhecedor da lei. Os judeus, então, eles teriam a capacidade de analisar todo o contexto histórico do judaísmo, todo o que aconteceu no Antigo Testamento. Você pode observar que desde o capítulo 1 ele inicia com genealogia. Era preciso então conhecer a história do povo hebreu, de todo o Antigo Testamento, para você saber quem era Tamar, saber quem era Raabe, saber quem são todos os outros, até chegar então em Jesus Cristo. E ele traz então uma grande porção de citações da lei. Eles conheciam a lei de Moisés e precisavam compreender o papel de Jesus no cumprimento da lei. E quando você observa então este texto, você vê ele dizendo no primeiro versículo: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus então está descendo de um monte, de um episódio, de um trecho bem grande que a maior parte de nós já ouviu falar. Ou seja, a grande multidão estava junto com o Senhor Jesus ouvindo os seus ensinos. E quando você observa alguns capítulos antes, a partir do capítulo de número 5 até o capítulo de número 7, você tem então o trecho que nós conhecemos como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, não é? Ele então estava neste local falando aos discípulos e falando toda aquela multidão sobre grandes ensinos. Por isso então, quando você chega no versículo de número 28 do capítulo 7, o texto diz: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As pessoas ouviram todo aquele ensino de Jesus,
E elas ficaram maravilhadas, elas viram que ele não era como os outros que estavam ensinando. Ele tinha a própria autoridade. Diferente dos outros que chegavam em todos os momentos nas sinagogas, os outros mestres, e eles usavam outras fontes, Jesus era a própria fonte de autoridade naquele instante, e por isso eles ficaram maravilhados com tudo aquilo que ele estava dizendo. Ao finalizar então este ensino, este momento, eles desceram então deste monte, a multidão ainda está junto dele. Está o seguindo para acompanhar o primeiro dos 10 milagres que ocorrem então entre os capítulos 8 e 9 do Evangelho. E nós podemos então notar nesse instante que existem essas pessoas que continuam seguindo a Jesus. As multidões, elas estão em todos os momentos. Em todos os instantes em que aparece Jesus agindo, Jesus ensinando, Jesus curando, expulsando demônios, as multidões, elas estão presentes. Mas não é pelo fato de estar presente com Jesus naquele momento que fazia desta multidão verdadeiros discípulos do Senhor. Não era o fato deles estarem vendo tudo o que ele estava fazendo, ver todos os milagres, ver toda a demonstração de poder, que fazia com que aquelas pessoas que estavam junto com ele em todos os instantes se tornassem seus verdadeiros discípulos. Estar no meio da multidão, viver no meio da igreja, se admirar com as palavras de Jesus, não significa então que estas pessoas estão servindo a Ele de todo o seu coração. Que em vários momentos nós observamos a diferença. No próprio início do Sermão do Monte, Jesus estava com toda aquela multidão e Ele então volta para os seus discípulos em vários instantes para ensinar a eles. Alguns dentre a multidão são chamados de discípulos e não todos. Não é o simples fato de estar junto, no meio daquelas pessoas, que então nós podemos dizer que eles serviam a Ele, adoravam a Ele de todo o seu coração. Quem são aqueles então que nós podemos dizer que são os verdadeiros adoradores? Como nós podemos então encontrar essas pessoas que são aqueles que servem com todo o seu coração ao Senhor Jesus? A questão talvez não seja quem eles são, mas o que eles fazem. Qual é a atitude que essas pessoas demonstram, então, diante do seu Senhor, diante de Cristo Jesus. E veja o versículo de número 2. Então, depois ele mostra para nós que eles desceram daquele monte, a multidão percorreu junto com ele. O texto começa dizendo: e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo. É interessante que nós vemos então esta expressão, e eis que você também encontra, quando você olha o capítulo de número 2, no versículo de número 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. O início do capítulo 2, o início do Evangelho de Mateus, é ainda a narrativa do nascimento do Senhor Jesus. Mas a mesma expressão que é usada aqui então nesse registro do versículo 2, logo no início, e eis que no versículo de número 9 do capítulo 2, trazia algo extremamente inesperado ao nascimento do menino Jesus. O eis que mostra a estrela que estava guiando eles até onde ele iria nascer, e ela parou. Eis que está precedendo algo importante nesse texto. Como estava precedendo algo importante e inesperado naquele momento onde Herodes havia enviado os magos para encontrar aquele rei.
para encontrar então aquela criança que iria nascer. E eis que está precedendo aqui algo muito importante. O inesperado nesse texto então é a figura de um leproso. E eis que aparece um leproso diante de Jesus. Aparece este homem e o adora, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A diferença no verdadeiro adorador não está em quem ele é, mas no que ele faz. É exatamente isso que nós podemos ver que este homem está fazendo. É inesperado o que este leproso está fazendo e o que está prestes a acontecer com ele. O leproso, perante Levítico capítulo de número 13, é considerado impuro em meio aos judeus, em meio à sociedade. Ele não poderia estar junto deles em comunidade. Eles consideravam então aqueles que estivessem impuros como recebendo uma punição da parte de Deus por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. É inesperado então que este homem chegue diante de Jesus e o adore. Ele então, ritualmente, diante de toda a cerimônia, na lei de Moisés, ele estava proibido de estar junto com eles naquele momento. Eles eram excluídos. Eles ficavam fora da comunidade. Se o que identifica um adorador é quem ele é externamente, o leproso, que está neste momento junto com Jesus, ele está entre aqueles que jamais poderiam adorar ao Senhor, que jamais poderiam ser um verdadeiro adorador de Cristo Jesus. E quando nós pensamos nisso, nessa circunstância que este homem está vivendo, nós lembramos quantas pessoas que deixam de buscar a Deus por aquilo que aparentam externamente, que deixam de frequentar as igrejas pelo seu exterior, porque talvez externamente não fossem bem aceitos pela maior parte das pessoas, porque externamente talvez a vestimenta não estivesse agradando a maior parte das pessoas, porque eles não eram aceitos, não estavam seguindo o padrão exigido na religiosidade. Quantas pessoas já não foram como este leproso, ao invés de chegar ao Senhor Jesus, se afastaram, porque falaram: não posso fazer isso. Eu tenho que me vestir melhor. Eu tenho que mudar o meu exterior primeiro. Eu tenho que curar as minhas feridas primeiro. Eu tenho que deixar de fazer isso e aquilo para depois eu começar a tentar entender o que é que o Senhor tem para a minha vida. Aquele homem, ele simplesmente adorou. Ele adorou Jesus. Porque a adoração, ela é uma resposta àquilo que Deus faz em nós. E veja então que neste momento, a perfeita purificação, ela aconteceu no inesperado. Ela aconteceu naquele que perante aquela sociedade não era bem visto. Não deveria nem estar próximo deles naquele momento, porque ele era considerado como alguém impuro. A adoração deste homem, ela brotou do seu interior. Onde ele estava, porque a adoração, a nossa resposta a Deus, aquilo que Ele faz em nós, ela não se limita ao lugar onde nós estamos. Nós devemos adorar a Deus em todos os momentos, todos os aspectos da nossa vida, eles são transformados quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores do nosso Deus. Todas as nossas atitudes são resposta. Todos os momentos da nossa vida são em reação àquilo que Deus já está fazendo no nosso interior. E o que é que Jesus tinha feito para que este homem reagisse desta maneira?
O texto começa dizendo então que Jesus desceu do monte, que as multidões o seguiram e de repente um leproso chegou diante dele e o adorou. O que é que Jesus fez? Capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, ele mostra para nós então Jesus caminhando. Versículo de número 23, versículo de número 24, ele percorre toda a Galileia. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. O Senhor Jesus percorreu toda a Galileia, sua fama alcançou toda a Síria. Os doentes foram levados até Jesus e ele os curou. O paralítico ouviu falar sobre Jesus, ele sabia do poder que aquele homem tinha, ele sabia dos grandes feitos, ele sabia dos vislumbres extraordinários de grandes milagres que ele já tinha realizado por toda a Galileia, por onde ele tinha passado. Por isso aquele homem, o inesperado, já estava vivendo a perfeita purificação no seu interior, porque Deus já estava agindo, dando a ele fé, gerando temor no seu interior. A perfeita purificação neste homem, ela aconteceu da mesma forma como aconteceu com Raabe no Antigo Testamento, que ouviu falar sobre as maravilhas do Deus de Israel, e quando os israelitas chegaram para invadir a sua cidade, ela já tinha se convertido, ela já tinha fé, ela já temia o Deus deles, e por isso ela os protegeu, e passou a fazer parte daquele povo, e passou a fazer parte da história deste povo, e por isso o nome dela está na genealogia, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. A perfeita purificação acontece no inesperado, por meio daquele que caminhou por toda a Galileia, por meio daquele que está agindo por todas as cidades, por todos os lugares, ensinando e curando com todo o seu poder. Então nós vemos no versículo de número 2, este homem o adora. Ele o adora dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele sabe diante de quem ele está. Ele não está diante de qualquer pessoa. Ele sabe porque ele já ouviu falar e a fé dele está demonstrando isso. Jesus tem poder, tem capacidade para curar. Versículo de número 28 e 29 já mostrou como é que todos estavam ficando pelos ensinos de Jesus maravilhados. Ele tem autoridade, ele está dizendo porque ele sabe o que ele está fazendo, é dele que está brotando todo esse poder. Por isso este leproso respondeu em adoração ao Senhor Jesus, porque ele sabe que ele está diante do próprio Deus, porque só Deus pode fazer maravilhas. Só Deus pode fazer o extraordinário e realizar milagres em cada um de nós. É o que Jesus faz para este homem. É o que Jesus faz na vida deste homem. Ele traz a esperança que o leproso tanto procurava. A esperança de ser curado, a esperança de ser libertado de um fardo que o impedia de servir ao Senhor, que o impedia de estar junto com a sua família, que o impedia de viver em comunidade novamente. Ele responde a este Deus maravilhoso com adoração. Como é que nós respondemos àquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Ou o que é que Deus está fazendo na sua vida? E então como é que você está respondendo a isso? Porque o verdadeiro adorador, ele não é identificado pelo padrão externo imposto
pela sociedade ou imposto pela religião, mas ele é identificado pelo seu coração. O que o seu coração afirma, o que o seu interior crê e que os seus lábios vão confessar, é pela fé que ele deposita no Senhor. Mas veja o versículo de número 3. Jesus então estende a mão naquele instante e toca naquele leproso, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus estendeu a mão para tocar em um leproso. Jesus estendeu a mão para tocar em um impuro. A palavra do Senhor em Levítico capítulo 5, versículo 3, diz que aquele que tocar no impuro, este então se tornará impuro. Este se tornará culpado. Porém, nós vemos que o contato que contaminaria Jesus não muda ele, mas muda aquele que o tocou, aquele que recebeu o toque. A mudança acontece ao contrário. Não é Jesus que é tornado impuro neste instante, mas é aquele homem que é purificado. Aquele homem recebe o toque da graça de Jesus, o toque transformador do Senhor, que imediatamente mudou a sua história. Imediatamente, o inesperado foi curado pelo Senhor Jesus. No mesmo instante, aquele homem teve a sua integridade física restaurada, como também todo o direito que ele estava ansiando de viver novamente em sociedade. Agora ele pode voltar a estar com a sua família, agora ele pode voltar a servir ao Senhor. É o toque de Jesus. O toque de Jesus transforma a vida de qualquer pecador. Por mais inesperado que seja aquele que busca o Senhor, quando ele toca na vida dessas pessoas, ele transforma. Ele traz sobre a vida dessas pessoas a perfeita purificação. De qualquer que reconhece o sacrifício do Senhor Jesus, aquele que crê, aquele que confia no seu coração. Não aquele que está belo ou está no padrão externo imposto pela sociedade, aquele que no seu interior está acreditando. Este é quem recebeu o toque da graça do Senhor Jesus. É este em quem Ele está dando a perfeita purificação. É este que vai transformar então toda a sua vida a partir daquele momento e vai demonstrar em resposta ao que está acontecendo no seu interior a sua verdadeira adoração externa. A sua vida, em todos os momentos, em todos os aspectos, essa pessoa então ela será transformada, porque ela foi liberta. Se o leproso estava vivendo uma escravidão na sua estrutura física, qualquer pecador inusitado que se aproxime, que clame ao Senhor: Senhor, se quiseres, podes, porque eu creio no teu poder de purificação. O Senhor liberta aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem no seu poder, para libertá-los da escravidão dos seus pecados. Os milagres de Jesus é o vislumbre do extraordinário. Estes são sinais que antecipam o grande dia pelo qual todos nós ansiamos. Conforme João então diz em Apocalipse 21, versículo 4, o dia em que o Senhor Jesus enxugará as nossas lágrimas e nós viveremos totalmente limpos, onde não haverá luto, não haverá mais pranto, não haverá morte, porque não haverá mais o pecado. Nós estaremos completamente limpos.
não será apenas o nosso interior, mas seremos totalmente transformados e glorificados, viveremos no céu por toda a eternidade, sem pecado algum. Não haverá nenhuma pequena mancha do pecado mais, estaremos totalmente limpos, por causa do toque de Jesus, porque é Ele quem traz a perfeita purificação. Ela acontece no inesperado e de forma imediata, porque Jesus tem autoridade. Jesus tem autoridade para curar, e Jesus tem autoridade para perdoar, porque Ele é Deus. Ele pode transformar as nossas histórias. Mas veja que algo estranho e interessante acontece no último versículo deste trecho. Jesus fala àquele homem: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Não digas a ninguém. É um pedido interessante de Jesus neste instante, para que ele não falasse, aquele homem não falasse para as pessoas o que tinha acontecido em sua vida. Porque as atitudes do Senhor em meio aos judeus poderiam naquele instante ser mal interpretadas, poderia gerar ainda mais confusão. Eles poderiam não entender de maneira clara a missão que o Senhor Jesus tinha para cumprir, e talvez mais conflitos religiosos pudessem acontecer naquele instante. Por isso Jesus então pede para que aquele leproso, aquele discípulo, ele não conte, não anuncie às outras pessoas. E este momento é um momento diferente de outros. Como você observa no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo de número 9, onde o Senhor Jesus então não se preocupa com esta ênfase. Neste momento ele está pedindo para ele omitir o que aconteceu. Mas é impossível. É impossível omitir aquilo que Jesus faz. É impossível omitir quando a perfeita purificação acontece. É impossível omitir quando existe cura. Aquele homem, ele deveria ser reintegrado na sociedade. E para isso, como o Senhor Jesus o orienta, que ele esteja então sujeito à lei, ele deveria se apresentar então ao sacerdote. E este, após as ofertas que ele deveria então apresentar por ele, este homem seria então considerado limpo. E assim, depois de todo este ritual, este homem seria considerado limpo e serviria de testemunho para todas as outras pessoas. E assim, então, ele serviria de testemunho de que o Senhor Jesus agiu na sua vida. Houve poder dentro dele. Houve manifestação do extraordinário na vida deste homem. E então aquele que tocou nele estaria cumprindo o Antigo Testamento. Mas o Senhor Jesus pede então que ele não o conte. Mas quando Jesus toca nas nossas vidas, quando ele gera transformação, aquilo que está no nosso interior transborda de tal forma que eu não sou capaz de esconder no meu semblante a limpeza que acontece dentro de mim, a purificação que acontece através do sangue de Cristo Jesus, ela transborda do meu interior e ela se torna visível no meu semblante, visível nas minhas ações.
E assim isso se torna um testemunho daquilo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. O que Ele está fazendo no nosso interior. Porque a perfeita purificação, ela acontece de dentro para fora. E por isso ela é impossível de ser contida. Porque ela acaba transbordando em algum instante. A nossa entrega, a nossa adoração, seja no momento da comunidade, ou seja no trabalho, seja na família, ela vai transbordar. Porque estes são os verdadeiros adoradores. Não aqueles que externamente parecem bons, parecem melhores servos. Não, o externo não nos diz nada. Não somos capazes, nós julgamos muito as pessoas pelo externo e não somos capazes de analisar exatamente o que está no coração. Muitas vezes as pessoas inesperadas são aqueles que são verdadeiros adoradores, porque o interior delas já foi purificado e a vida delas é totalmente transformada e elas adoram ao Senhor Jesus em todos os instantes. Irmãos, existem limpezas que são difíceis de nós realizarmos. Para nós, principalmente, algumas são impossíveis. Algumas nós não podemos fazer. A limpeza em nós mesmos nós não podemos fazer. A limpeza no nosso interior, nós não temos poder, nós não temos capacidade de fazer. Mas Jesus tem. E o poder de Jesus é restaurador. Ele realiza a perfeita restauração, a perfeita purificação no nosso interior. Da mesma forma como Jesus permitiu aquele homem viver então em liberdade, a purificação de Cristo Jesus no seu interior, ela é tão profunda que ela vai atingir aquilo que você nem sabe o que existe dentro do seu coração para te libertar, para te incomodar, para mover dentro de você, para que você abandone e viva para Deus. Ela vai brotar do seu interior. É uma fé que começa a transbordar de você, que você chega ao instante que você diz: eu não tenho mais nada a fazer a não ser me entregar ao Senhor Jesus, a me render a Ele, porque eu entendi o que Ele está fazendo no meu interior. Ele age, portanto, no inesperado, no imundo, no pecador, e de forma imediata, Ele nos cura pela sua graça. Isso é impossível de conter. É impossível de esconder das outras pessoas. Porque os milagres de Jesus, quando nós vivenciamos o nosso interior, nós temos um vislumbre do extraordinário. E algo que eu não consigo conter. Quando há o poder de Deus agindo dentro de mim, isso vai então transbordar em algum instante. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo isso, ou se você já viveu isso, onde você estiver, seja sempre o bom perfume de Cristo. Sirva ao Senhor, porque o verdadeiro adorador é este, aquele que demonstra que é servo de Cristo, não só dentro da igreja, das quatro paredes, porque a adoração não tem limites. A nossa adoração acontece em todos os lugares e em todos os âmbitos da nossa vida. Você será identificado como um verdadeiro adorador pelas suas ações, por aquilo que você faz em todos os momentos da sua vida. Sirva você de testemunho da ação transformadora, do poder do Senhor, do vislumbre do extraordinário, do milagre de Cristo Jesus, que Ele realizou em você, no inesperado pecador, que hoje tem fé, que hoje crê no Senhor
e serve ao Deus Todo-Poderoso. Quero convidar os irmãos do louvor que venham à frente para nos conduzir neste último cântico ao nosso Senhor esta noite. Eu quero convidar a igreja, aqueles que puderem, aqueles que desejarem, a se colocarem em pé, para nós entoarmos juntos ao Senhor este último cântico. Eu peço a você, portanto, que refletiu nesta noite, nesta verdade, de que nós todos somos impuros diante do nosso Deus. Somos o inesperado pecador que hoje pode se aproximar de Cristo Jesus e dizer: Senhor, se tu queres, o Senhor podes nos curar. Que você clame ao Senhor, que você se renda a Cristo Jesus, que você se torne um verdadeiro adorador, ou que você renove esta força, esta aliança que você já tem diante do Senhor, para você com mais fé e mais maturidade poder testemunhar do poder de Cristo no seu interior.